E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o dimensionamento das nossas lajes nervuradas. Na última aula a gente falou sobre a verificação do comportamento da seção, certo? Se ela vai se comportar como uma seção T ou se ela se comporta como uma seção retangular. Se a linha neutra ela passa na mesa, ela vai se comportar como uma seção retangular. Se essa linha neutra passar na alma, ela se comporta como uma seção T, tá? Bom, como é que a gente vai fazer essa verificação? Primeiro, a gente vai calcular esse parâmetro aí. Lembrando, pessoal, que se vocês procurarem novamente videoaulas, vocês vão ver outros métodos de determinação. Esse foi o que eu achei mais simples para ensinar para vocês, tá certo? Mas existem outros métodos, né? Inclusive, com umas formulações já prontas, onde vocês podem determinar essa altura da linha neutra e aí verificar se a seção é T ou se a seção retangular, né? Se ela age como uma seção T ou retangular. Enfim, mas vamos aqui para o método que eu achei mais simples para explicar para vocês. Então, primeiro de tudo, a gente vai calcular esse parâmetro, que é o beta de XF. O beta de XF, ele vai ser o HF, que vai ser a nossa altura da capa, dividido por 0,8 vezes a altura útil. Pessoal, a altura útil é esse Dzinho aí que está na figura. Ele vai ser a distância entre a face do nosso elemento mais comprimida e a armadura tracionada, né? O centro de gravidade da armadura tracionada. Ou seja, ele vai ser a distância da parte superior da viga, que está sendo comprimida, até metade da barra de aço, que por sua vez está sendo tracionada. Tá certo? Como é que a gente determina essa altura útil? Ora, vocês estão vendo aqui que a gente tem a altura total, que é o H, né? A gente vai ter aqui o cobrimento, que vai ser essa distância entre a face inferior das barras, né? E essa face inferior tracionada da nossa viga. E aí, a gente chegaria a H menos esse cobrimento a justamente a face inferior das barras, né? Mas o D, ele é do centro de gravidade da barra. Então, a gente soma, né, com metade da bitola aqui do aço. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adotar um diâmetro inicial para o nosso aço para que a gente consiga determinar a altura útil. E aí, em fórmula, como é que isso aqui fica, né? Formulado, um detalhe, né? Para a gente estimar a altura útil, a gente tem que ter estabelecido um cobrimento, né? Como a gente viu lá naquela tabela da aula passada. E também, aí, como eu falei, estimar a armadura tracionada. Então, como é que fica isso formulado, né? Esse D vai ser a altura total, menos esse cobrimento, menos φL sobre 2. Sendo que esse φ vai ser o diâmetro da armadura longitudinal da armadura tracionada, certo? Geralmente, esse φL ele vai ser dado em milímetros, né? E aí, para estar aqui, a gente tem que converter. Então, tanto a altura quanto o cobrimento, quanto o diâmetro da barra, eles devem estar em centímetros, tá certo? Bom, depois que a gente calcular a altura útil, a gente vai calcular dois parâmetros. Na verdade, a gente calcula um e determina outro, tá? Também é uma metodologia mais simplificada para o dimensionamento de vigas, através do KC e do KS. Aí, veja só, inicialmente a gente está supondo que essa viga é retangular. E aí, para calcular esse parâmetro KC, a gente precisa do BF, que é a largura colaborante, da altura útil, que é o D que a gente calculou anteriormente, e o MD, que é nosso momento de cálculo, que também já foi determinado. Quando a gente encontra esse parâmetro, a gente precisa de uma tabela específica que eu vou mostrar agora para vocês. Então, observem aqui, pessoal, essa tabela, né? Ó, flexão simples com seção retangular. A gente tem que considerar a classe de resistência do nosso concreto, né? E aí, por exemplo, se a gente estiver utilizando um concreto de 20 MPa, a gente vai pegar esse valor de KC que a gente achar, vai procurar aqui na tabela. E aí, por exemplo, se esse KC deu 5,6, ó, a gente observa o valor de KS, certo? Que é 0,025 e guarda esse valor, tá certo? E também, ó, vamos observar esse outro parâmetro aqui, que é o beta de X, que é X sobre D. E aí, ele também vai estar atrelado a esse KC que a gente vai determinar, tá bom? Então, ó, encontramos o KC, aí a gente vai para a próxima etapa, né? O KC, a gente vai anotar, vai obter o KS, que a gente viu que estava lá dado ao lado, né, naquela coluna lá mais para frente. E vamos obter o beta de X, que é aquele X sobre D, certo? Se esse beta de X que você encontrou a partir do seu KC, ele for menor que aquele beta de XF que a gente calculou no começo,
a gente vai calcular nossa viga com uma seção retangular com largura BF. Se esse beta de x ele for maior que beta de xf, que é aquele que a gente calculou lá no começo, né? Esse aqui, ó. Tá? Então, se nesse caso, se beta de x for maior, a gente calcula com uma seção T verdadeira. E o que é que vai mudar? O momento, né? Então, ó, se a viga ela se comportar como uma seção retangular, o que é que a gente vai fazer? Ela vai virar isso aqui, ó. É como se a gente estivesse calculando isso aqui, certo? E aí, nessa situação, a área de aço ela vai ser dada pelo KS, que a gente determinou, multiplicado pelo nosso momento de cálculo, dividido pela altura útil, tá? Lembrando, ó, que esse AS é em centímetros quadrados, então, nosso M dele precisa estar em quilonewton vezes centímetro, tá bom? Agora, se a seção ela se comportar como uma seção T verdadeira, a coisa muda de figura. Porque esse meu momento de cálculo, ele vai ser dividido em duas parcelas. O M0, né, que diz a respeito ao flange aqui, né? Mais o ΔM, que diz respeito a esse pedaço da alma, tá? Então, ó, quem será o M0 nessa situação, que é o momento desse pedaço aqui? Ele vai ser B vezes D ao quadrado dividido por KCF. E aí, quem é esse M0? Vai ser o momento fletor do flange, certo? Em quilonewton vezes centímetros. O nosso B vai ser o BF, que é a largura colaborante, menos o BW, ou ainda B1 vezes 2, tá certo? E o KCF é o parâmetro obtido através de beta de XF. Então, a gente vai observar quanto é nosso beta de XF e obter esse KCF, tá certo? E aí, a gente obtém esse primeiro momento. Para o cálculo da armadura de aço, também vai ser em duas parcelas, né? Então, essa parcela correspondente ao M0, ela vai ser determinada assim. O KSF, que você vai pegar o beta de X, determinar o KC e o KF, KC e o KS, perdão. Então, vai ser esse KSF, vezes o M0, que você determinou anteriormente aqui, né? Dividido pela altura útil, tá certo? E aí, você vai ter a primeira parcela da tua área de aço. E o ΔM, quem vai ser? O ΔM, você vai pegar o seu momento de cálculo, né? Que você obteve lá em que ele é ao quadrado sobre 8. Vai tirar esse M0, que você determinou anteriormente. E aí, você vai ter esse ΔM. E aí, com esse ΔM, você vai calcular um novo KC, um novo KS, certo? Esse KC, ele vai ser determinado por BW, que é essa largura, vezes a altura útil ao quadrado, dividido pelo momento, ΔM, que você encontrou anteriormente. Pegou esse KS, vai lá naquela tabela, determina. Ou pegou esse KC, vai lá na tabela, determina o KS. E aí coloca ele aqui na expressão do ΔS, né? Que vai ser essa outra parcela da armadura, né? Que é dada por KS vezes ΔM, dividido pela altura útil. E aí você vai somar as duas áreas, a S0 mais o ΔS, e vai obter a área total da tua seção, tá? Pessoal, depois disso, a gente vai vir aqui, pessoal, eu peguei de uma marca específica, né? Mas existem várias marcas e várias tabelas desse tipo, né? E aí você vai ver a que chega mais próximo, né, da tua área de aço. Então, no caso aqui, ó, a gente vai verificar. Aqui a gente tem, geralmente, nessa base da nervura, ó, duas barras. Estão vendo aqui, né? Então, na nossa área de aço, a gente vai ver aqui o diâmetro da barra, vai calcular essa área e vai ver se chega perto da nossa área de aço. Se faltar, a gente adiciona uma armadura complementar, tá certo? E aí, se mesmo assim a gente achar que não dá, o que a gente tem que fazer? Mudar as dimensões da nossa laje. Eu vou fazer um exemplo e aí vai ficar bem melhor de vocês entenderem isso, tá? Então, aqui a gente vai verificar, ó. Como é que a gente vai ver essa nomenclatura, né? É bem comum a gente ver isso aqui e não entender. Então, ó, o modelo, a gente tem o modelo, a designação, a altura, né? Aqui está dado em milímetros, e aqui a composição, né? Que vai ser referida ao aço, né? Da nossa treliça. Bom, essa primeira parcela aqui, ela vai ser a altura. Então, por exemplo, quando a gente lê TR8, tem 8 centímetros, né? TR12, 12 centímetros de altura. E aqui, nesse caso dessa tabela, vai até 30 centímetros.
Esse S vai ser o aço superior, né, ó, que a gente tá vendo aqui, ó, do banzo superior. A armadura inferior vai ser essa daqui, ó. E a gente ainda tem a diagonal da nossa treliça, certo? Que tá toda especificada aqui. Aqui a gente ainda tem o peso linear, né, em quilograma por metro. Então, quando a gente fizer o exercício, isso vai ficar mais claro para vocês. Aqui, ó, a gente tá visualizando só como mais ou menos isso aqui fica, né, o elemento de enchimento, a treliça, ó, certo? E é isso, pessoal. Vamos para o exemplo que aí a gente vai entender melhor. Espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem esse conhecimento na vida de vocês. Até mais!